Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, estejam estudando. E hoje nós temos mais uma aula de língua portuguesa, mas antes, vamos ver aqui a nossa mensagem. Se você melhorar 1% por dia, em um ano você terá melhorado 365%. Olha que imagem, que mensagem bacana. Se você melhorar um pouquinho que seja por dia, ao longo de um ano, você vai perceber uma evolução muito boa, né, na sua vida. Então, vamos começar nos trabalhando, né, percebendo onde nós precisamos melhorar e trabalhar nisso um pouquinho por dia, que quando for ao longo de um ano, a gente vai ter um resultado bem positivo, tá bom? Bom, nossa aula de hoje nós vamos iniciar, como sempre, pela correção da atividade. O que eu passei na aula passada? Um poema de uma poetisa chamada Laine Lessa, não sei se vocês conhecem. Então, esse poema aqui, sobre um certo poeta, eu pedi que vocês fizessem a leitura e, em seguida, uma interpretação, né? Escrevessem um pequeno texto explicando esse poema, o que ele quer dizer, que mensagem ele traz para a gente. Eu vou fazer a leitura e, em seguida, eu vou comentar um pouco. Sobre um certo poeta. Quando tudo se desfez, o poeta se retirou, seguiu firme em seus passos, libertando-se de sua dor. Não lhe foi suficiente a experiência anterior. Faltava-lhe algo, desejava mais ardor. Para onde foi é um mistério, apenas lembranças deixou. Se é feliz, não se sabe, mas viveu uma história de amor. Bom, gente, eu escrevo, né, algumas poesias, tento pelo menos, né, escrever algumas poesias, e como o nosso gênero é poema, poesia, eu resolvi compartilhar com vocês algumas delas, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de poema narrativo. O que é isso? É quando eu conto uma história em forma de poema, utilizando a estrutura de um poema, que é através de versos e estrofes. Que história está sendo narrada aqui? Então, nós temos aqui a história de um relacionamento amoroso, né? Porque lá no final fala de uma história de amor. Então, foi um relacionamento amoroso que se desfez, né? Acabou o relacionamento, chegou ao fim e o poeta se retirou, seguiu firme em seus passos, libertando-se de sua dor. Então, com isso, ele mostra que o poeta não estava satisfeito nessa relação. Ele estava desejando algo a mais, né? Estava faltando algo nessa relação. Ele desejava mais ardor. Então, ele resolveu se libertar, né? Dessa relação que estava prendendo o poeta. Para onde foi é um mistério, né? Ninguém sabe onde ele está. Se apenas lembranças deixou. Se é feliz, não se sabe. Ele sumiu, ninguém sabe para onde ele foi, mas ele viveu uma história de amor. Então, através desse último verso, nós percebemos que ele não foi de todo infeliz nesse relacionamento, né? Antes o relacionamento era bom, era legal, só que no final começou a complicar, né, trazer sofrimento, então foi melhor se desfazer, tá? Então, fiz uma breve explicação sobre este poema, o que o lírico quis dizer neste poema, lembrando que o lírico não é o mesmo que o autor, né? Eles não podem ser confundidos, não são a mesma pessoa. Eu posso criar um poema, mas a voz que fala no meu poema é de uma outra pessoa, né? Então, esse é o que nós chamamos de eu lírico. Então, quero corrigir essas atividades, tá? Quero ver as respostas e vamos seguir. Bom, na aula de hoje, nós teremos novamente revisão de conteúdo. Aula passada, nós revisamos os gêneros textuais. Nessa aula, nós vamos revisar a parte de análise linguística, que é a parte gramatical. O que foi que nós vimos? Nós vimos processo de formação das palavras, derivação, palavras formadas por derivação, prefixal, sufixal, sufixal, parassintética, regressiva e imprópria. Ufa, são muitas. Vimos também a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte de uma palavra, e as suas classificações, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vimos também os elementos da narrativa, que é o pente, que eu falei para vocês, personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Nós encontramos estes elementos dentro de textos narrativos, como o conto, por exemplo, que nós trabalhamos. Vimos também variações linguísticas, que são as inúmeras formas de se falar a nossa língua portuguesa. Não existe apenas uma forma.
Existem várias, mas é claro que a norma padrão é mais bem vista, é mais prestigiada, mas isso não significa que não existam outras formas, tá bom? O que nós vamos analisar nas variações linguísticas? O que é adequado e o que é inadequado. Não existe certo e errado, tá? Vimos também as figuras de linguagem, que são muito comuns em textos poéticos. Nós temos exemplos, como exemplo, metáfora, hipérbole, eufemismo, personificação, uma infinidade. Vimos também os sentidos denotativo e conotativo. Sentido denotativo, sentido real de uma palavra. Conotativo é a palavra no seu sentido figurado, beleza? Então, para que a gente consiga revisar melhor, fixar melhor esse conteúdo, eu trouxe umas atividades para a gente fazer. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem essas atividades e em seguida faço a correção. Peguem os cadernos, lápis, borracha, vamos lá. Primeira questão. Em os trechos a seguir, identifique os elementos indicados. Vamos ver qual é o trecho. Nós temos aqui, vocês vão fazer a leitura desse texto e vão para a letra A. Vocês vão retirar desse título uma palavra que seja formada por derivação sufixal. Lembram? Derivação sufixal é quando eu acrescento um sufixo lá no finalzinho da palavra. Então, vocês vão procurar aqui no título e vão colocar uma palavra formada por derivação sufixal. Tempinho. Pronto? Lembrando que sempre que vocês acharem que o tempo não está sendo suficiente, vocês podem pausar o vídeo, tá certo? Resposta: sementinha. Quando você vê essa palavra sementinha, você sabe que ela é uma palavra derivada, ou seja, ela vem de uma outra palavra. Qual é a palavra primitiva que deu origem? Semente. Então, lá na palavra semente, o que nós fizemos? Acrescentamos o inha, que é um sufixo. Por que é um sufixo? Porque vem no final da palavra. Quando isso acontece, nós temos uma palavra formada por derivação sufixal, tá? Próxima. Vocês vão olhar para esse texto, vão ler e vão dizer qual é o gênero textual desse texto. Tempinho. Fácil, nós temos aí uma reportagem. Como é que nós percebemos? Pela estrutura, principalmente pela estrutura. Porque nós temos aqui um título bem chamativo, né, que desperta a curiosidade do leitor. Em seguida vem o subtítulo, uma explicação do título e depois o desenvolvimento, o corpo do texto. Ele tem uma linguagem objetiva, formal e trata detalhadamente um assunto. Então, gênero textual, reportagem. Próxima. Vocês vão retirar também do título uma palavra proparoxítona, quando a sílaba tônica vem na antepenúltima posição. Tempinho. Qual é a palavra proparoxítona que está aí nesse título? Mágica. Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas. Quando você faz a separação silábica, você encontra o K na última posição, o G na penúltima e o MA na antepenúltima. Quando a sílaba tônica está na antepenúltima posição, ela é uma palavra proparoxítona, tá certo? Seguindo. Segunda questão. Leia abaixo um trecho de um artigo de opinião e responda aos questionamentos. Então, vocês vão fazer a leitura desse trecho, violência contra a mulher, e vão responder a letra A. As palavras violência, grave e diversos são classificados quanto à sílaba tônica em proparoxítonas, oxítonas ou paroxítonas. Então, vocês vão marcar a alternativa correta, tempinho. Pronto, resposta correta, vamos lá. Paroxítonas.
Todas essas palavras têm a sílaba tônica na penúltima posição. Violência é o lem, grave é o gra, diversos é o ver. Quando isso acontece, nós temos palavras paroxítonas. Próxima. A palavra diariamente, também aqui do texto, é formada por derivação prefixal, sufixal ou parassintética. Então, vou dar aqui um tempinho para vocês marcarem. Resposta. Sufixal. Por quê? A palavra diariamente vem da palavra diária. O que foi que eu fiz? Acrescentei o mente ao final dessa palavra. Ou seja, eu acrescentei um sufixo. Então, nós temos uma palavra formada por derivação sufixal. Tá bom? Vamos seguir. Terceira questão, leia. Eu trouxe aqui um trecho de um conto, vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar. O príncipe viu a pastora por entre as árvores e nem tinha reparado como ela era tão bonita. Talvez de manhã ela nem fosse ainda tão bonita, porque a verdade é que todos os acontecimentos do dia tinham ajudado muito a pastora a não esconder mais seus olhos e a levantar a cabeça. E ela, como todo mundo, ficava mais bonita assim. Então, trechinho de um conto de fadas. Agora vem letra A. Vocês vão dizer quem são as personagens que aparecem nesse trecho. Tempinho. Fácil demais, pessoal. Quem são? Príncipe e a pastora, né? São as duas personagens que aparecem aí no trecho. Letra B. Como podemos classificar o narrador? Vocês vão dizer se esse narrador é observador ou personagem. Vamos lá? Resposta. Narrador observador. Ele narra em terceira pessoa. O que é isso? Ele apenas observa os fatos e conta a história. Ele não participa dela. Então, ele é apenas um narrador observador. Tá? Letra C. Informe algumas palavras que indicam a passagem do tempo. Então, vocês vão reler o trecho e vão pesquisar nele palavras que indiquem tempo. Tempinho. Resposta. Manhã e dia. Então, nós temos duas palavras que indicam tempo, que são manhã e dia, tá bom? Letra D. Qual é o espaço da narrativa, pessoal? Ou seja, onde essa história acontece? Resposta, numa floresta. Como a maioria dos contos de fadas, o espaço é uma floresta. Vamos seguir. As palavras príncipe, pastora e talvez são respectivamente, ou seja, nessa ordem elas são o quê? Vocês vão analisar quanto a posição da sílaba tônica em cada uma dessas palavras e vão marcar a alternativa correta. Tempinho. Lembrando que se estiver muito rápido, vocês podem pausar o vídeo, tá? Então, vamos lá. Qual é a resposta? Primeira alternativa. Nós temos aí a palavra príncipe, que é proparoxítona, porque sílaba tônica prim, antepenúltima. Pastora é paroxítona, porque sílaba tônica to, penúltima posição.
Talvez, oxítona, porque a sílaba tônica é o vez e vem na última posição, tá bom? Vamos seguir? Então, vamos lá. Quarta questão, leia. Olha aí essa Laiane Lessa de novo, aparecendo por aqui. Vamos fazer a leitura? Então, permitir-se. Ela está cheia do seu vazio, de ser vítima das situações, de ter uma vida medíocre, apática, sem emoções. Decidiu mudar a direção, conquistar novos ideais, tomar as rédeas de si mesma, tornar seus desejos reais. Agora nada mais aprende, ela sabe onde quer chegar. Sente-se mais leve, segura, ela se permitiu mudar. Bom, nesse poema, o que o eu lírico demonstra pra gente? Uma mensagem de superação, né? Mostrando que essa pessoa superou alguns problemas da vida dela, né? Estava tendo uma vida sem emoção, apática, triste, e ela decidiu mudar o rumo das coisas, né? Ela decidiu, então, tornar os seus desejos reais, ela decidiu tomar as rédeas de si mesma, ou seja, ela finalmente sabe o que quer. E por conta disso, ela se permitiu mudar, e ela se sente mais segura agora, mais leve, tá bom? Então, vamos lá para a letra A. Esse texto pode ser considerado poema e poesia? Explique. Vocês lembram que poema e poesia têm uma diferença, né? Então, vocês vão dizer se pode ser considerado as duas coisas e explicar por quê. Tempinho. Ops. Vamos aqui para o tempinho. Vamos lá para a resposta. Esse texto é classificado como poema, por ser constituído de versos e estrofes, lembrando que poema é a forma, se refere à forma como um texto é escrito. E ele contém poesia? Sim, pois o eu lírico demonstra seus sentimentos. Poesia é arte, poesia é emoção, sentimento. Então, quando você lê esse poema, você percebe que ele, além de ser um poema, porque é constituído de versos e estrofes, ele também contém poesia. Por quê? Porque existe sentimento aqui transmitido, tem emoção sendo transmitida, tá bom? Próxima, letra B. Sabendo-se que rimas são palavras com sons parecidos, indique algumas rimas que existem nesse texto. Vocês vão pesquisar os pares de rimas que tem aqui e vão escrever. Tempinho. Vamos lá? Os pares de rimas são situações, que rimam com emoções, e ideais, que rimam com reais. Nós temos aqui o final é igual em situações e emoções, por isso que eles são rimas, porque fica com som igual. Ideais e reais é a mesma coisa, tá bom? Voltando. Então, vamos lá. Agora, nós temos aqui a letra C. No verso, tomar as rédeas de si mesma, há o sentido o quê, pessoal? Conotativo, ou seja, o sentido figurado, ou denotativo, sentido real. Marquem a alternativa, tempinho. Qual é o sentido? Conotativo. Eu expliquei para vocês que o sentido conotativo ou figurado, tanto faz, é muito comum em textos poéticos. Quando eu digo tomar as rédeas de si mesma, eu estou querendo dizer o quê? Rédeas é quando você pega, né, o cavalo, você toma as rédeas e vai decidindo o caminho que o cavalo deve seguir. Então, nesse caso, tomar as rédeas de si mesma é o quê? É eu tomar conta da minha própria vida, é eu conseguir indicar o meu próprio caminho. Eu decidir isso, não deixar que os outros ou que a vida por si própria decida, tá bom? Então, sentido conotativo. Próxima, letra D. Observe as seguintes palavras retiradas do texto. Mudar e conquistar são duas palavras que tem aqui no poema. Foi o que eu fiz, mudei. De mudar virou mudança. De conquistar virou conquista. O que é isso?
Nós temos aqui um verbo mudar que se transformou em substantivo, mudou sua classe gramatical. Aqui eu tenho conquistar mais um verbo que se transformou em substantivo, também mudou sua classe gramatical. Como é chamado esse processo de formação em que as palavras mudam sua classe gramatical, alterando sua escrita? Qual é, pessoal? Pensem um pouquinho, tempinho. Vamos lá. Esse processo de formação de palavras é chamado de derivação regressiva, que é quando uma palavra muda a sua classe gramatical e a sua escrita também é alterada. Olha, de mudar virou mudança. Mudou aqui a escrita da palavra? Mudou. E a classe gramatical também. Então, nós temos uma derivação regressiva. Vamos seguir. Quinta questão. A seguir será apresentado um trecho de uma poesia popular do poeta Patativa do Assaré. Leiam com atenção. Então, nós temos aqui. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas nunca esmorece, procura vencer. Da terra dourada que a bela cabocla, com um sorriso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome e pergunto, o que há? Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará, Patativa do Assaré. Então, nós temos um exemplo de cordel, né, literatura popular. E vamos agora para a letra A. Essa poesia é considerada popular por brotar do povo e possuir uma linguagem informal. Sabendo disso, assinale a alternativa que indica a variação linguística contida nesse texto. Qual é essa variação linguística? É a regional ou é a histórica? Vamos marcar? Tempinho para vocês. Fácil, gente. Resposta regional. Por quê? Porque algumas palavras que ele utiliza aqui são mais comuns no interior, no sertão nordestino, né? Na região nordeste, mais especificamente no sertão. Então, aí nós temos uma variação que é mais comum numa determinada região brasileira. Por isso, ela é chamada de variação regional. Vamos para a próxima. No verso, eu sou de uma terra que o povo padece, mas nunca esmorece. Procura vencer. Qual o sentido do termo em destaque? Esse termo esmorece. O que ele significa, hein, pessoal? No contexto aí desse texto, o que ele significa? Tempinho. Vamos para a resposta. O termo em destaque indica não desanimar. Então, quando ele diz assim, nunca esmorece, que o povo do sertão nunca esmorece, ele quer dizer que nunca desanima. Mesmo em meio a tanta miséria, a tantas dificuldades, o povo nunca desanima, tá bom? Sexta questão. Leia as frases abaixo e identifique a figura de linguagem presente. Em cada uma dessas frases aqui, nós temos uma figura de linguagem. Vocês vão ler cada uma delas e vão dizer qual é a figura de linguagem que elas apresentam, tá bom? Tempinho. Se não tiverem concluído, podem dar um pause. Vamos agora para as respostas. Vamos analisar a letra A. O dia acordou feliz. O dia acorda feliz? O dia é uma pessoa para acordar? Não. Então, o que acontece aqui? Que figura de linguagem é essa? Personificação. É quando eu atribuo características humanas a seres que não são humanos, né? O dia não é um ser humano para acordar, mas eu digo isso
porque eu quero dizer o quê? Amanheceu, né? O dia acordou feliz, ou seja, hoje é um dia, amanheceu e está num clima de felicidade. Então, nesse caso, é a personificação. Laura é fera em português. Será que a Laura é realmente uma fera? Uma fera no seu sentido real? Não, né, gente? O que ela quer dizer? Isso aí é uma metáfora. Isso daí é uma metáfora. O que isso quer dizer? Que a Laura é tão boa em português, né, que a gente chama ela de fera. É no sentido de que uma pessoa é muito boa em algo, né? É muito competente naquilo que ela está fazendo. Então, é como se eu utilizasse aqui, ó, como se estivesse a palavra como implícita, escondidinha. É o mesmo que dizer assim, Laura é como uma fera em português, que é uma comparação. Nesse caso, como o termo como não está aparecendo, eu digo que é uma metáfora, tá bom? Letra C. Então, a senhora fez a passagem. O que será que isso quer dizer? Que passagem é essa que ele está se referindo? Essa passagem quer dizer o quê? Morrer. Né? Então, para suavizar, para não utilizar o termo morrer, que muitas vezes é um termo desagradável, o que a pessoa fez? Utilizou a palavra passagem, a expressão fez a passagem, né? Nesse caso, quando eu tento suavizar o sentido de uma palavra, que figura de linguagem é essa? Eufemismo. Letra D. Flávia já leu esse livro milhões de vezes. E aí, pessoal, será que realmente alguém lê um livro milhões de vezes? Não, isso é um exagero. E qual é a figura de linguagem que representa o exagero? Hipérbole. E a letra E. Nessa vida, alegrias e tristezas são comuns. O que nós temos aí? As palavras alegrias e tristezas são palavras com sentidos opostos, diferentes, mas elas estão no mesmo trecho. Então, nós temos duas palavras com sentidos opostos no mesmo trecho. Que figura de linguagem é essa? Antítese. Tá bom? Compreenderam, pessoal? Espero que tenha sido importante para vocês essa revisão, tenha sido proveitosa. Espero que tenham esclarecido algumas dúvidas. Caso não, estou lá no WhatsApp, pode me procurar, tá bom? Estamos finalizando a nossa aula e vem a nossa sugestão de atividade. Vamos ver? Vocês vão ler o cordel, poesia de cordel, que está nas páginas 136 e 137 do seu livro de língua portuguesa e em seguida vão responder as questões da página 140, tá bom? As questões são relacionadas a esse cordel. Olha a observação, não é necessário copiar as questões. Vocês vão apenas escrever as respostas no caderno, tirar uma fotinha e mandar para mim. Estou esperando, tá bom? Bom, olha aí, vamos finalizar com essa imagem, essa xilogravura, né? Que é o tipo de imagem dos cordéis, da literatura de cordel. Tem aí o Patativa da Saré no sertão, que ele gostava tanto, que ele defendia tanto, né? Então, vamos ler um cordel. Vamos ficar em casa, vamos ter pensamentos positivos, tá? Leia bons livros, tenha conversas edificantes, pense coisas boas, estude e até a próxima aula.